Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Tomando as devidas precauções em relação a esse vírus, né? Ao Covid-19. E eu estou aqui passando para passar para vocês da comunidade escolar, né? Da LLC, da Escola Luiz Liberato de Carvalho, algumas informações importantes sobre o nosso retorno, né? Às atividades virtuais, né? Da próxima semana, tá? Então eu tenho aqui uma pauta de algumas informações que é muito importante que vocês, enquanto comunidade escolar, pais, né, mães, alunos, né, estejam atentos para o retorno das nossas atividades a partir da próxima semana, certo? Começo dizendo que nós estamos trabalhando de forma virtual, fazendo reuniões, tendo reuniões com a Secretaria da Educação, né? E nós aqui, enquanto professores da escola, a coordenação, o núcleo gestor da escola, a gente está trabalhando sempre focando no melhor atendimento a vocês, né? Alunos e a comunidade escolar no geral. Então eu tenho aqui algumas informações que são importantes, eu queria que vocês ficassem atentos, tá bom? E ouvissem essas informações aqui. Primeiro de tudo, sobre a questão da volta às atividades domiciliares. A partir da próxima semana, dia 6 de julho, né, nós estaremos retornando com as atividades domiciliares, né, virtuais, através dos grupos do WhatsApp também, certo? E aí nós temos algumas alterações em relação ao trabalho que foi feito no primeiro bimestre, né, como que o trabalho ele foi desenvolvido no primeiro bimestre. Agora, a partir desse segundo bimestre, metade do segundo bimestre, a gente tem algumas alterações, né, e alterações importantes que eu queria que vocês, pais de alunos e alunos, ficassem atentos a isso, né? Primeiro de tudo, só uma informação que eu gostaria de dar para vocês sobre as cestas, os kits escolares, das cestas, né? Os kits, as cestas básicas. Teve a primeira entrega, o primeiro lote foi entregue, graças a Deus. O prefeito decidiu entregar as cestas para todos os alunos. Dessa vez também vai acontecer a segunda entrega dos kits, né? No final desse vídeo eu digo para vocês como é que vai funcionar o processo e quando a gente vai começar isso, beleza? Então assim, pessoal, primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês, e uma das alterações que foram tomadas em relação ao primeiro bimestre, as atividades, pessoal, têm que ser levadas a sério, as atividades domiciliares, certo? Seriedade, porque a escola agora, ninguém sabe quando nós retornaremos às atividades normais, né, presenciais. Não há uma expectativa de retorno ainda com o aluno na escola. Então a escola agora, daqui para frente, ela vai ser virtual. E nossos professores, nossos alunos, eles precisam, né? Os alunos precisam resolver as atividades vão chegar até eles. Algumas atitudes foram tomadas aí, né? Em relação aos alunos que não estavam fazendo as atividades, eles precisarão fazer se quiserem, né, completar o seu ano letivo do nível em que estão, certo? Então as atividades elas terão que ser levadas a sério, as atividades elas serão a frequência do aluno, né? Caso contrário, o aluno ele se recuse, porque agora ele não vai ter mais desculpa, né, de não realizar as atividades vão ser disponibilizadas, né? Eu vou explicar aqui como é que vai ser essa logística, pelos grupos do WhatsApp que a gente vai criar, já eu explico também, né? E para aqueles alunos que não têm a possibilidade do celular, não tem internet, essas atividades elas também chegarão nesses alunos, certo? Então não tem desculpa, pessoal, levem a sério. Se você quiser completar o seu nível de ensino, né, agora na Escola Luiz Liberato de Carvalho, realize as tarefas. Porque nós temos um controle de quem está fazendo as atividades, de quem não está fazendo, né? Então nós, enquanto instituição, a aula ela vai acontecer, certo? As aulas elas vão acontecer normalmente. A primeira mudança que foi feita é a seriedade no registro das notas, né? Das atividades. Então elas terão que ser feitas se você quiser completar o seu ano letivo, né? Então não tem desculpa, vai ter que fazer as atividades sim, vai ser obrigatório? Será obrigatória a questão das atividades. Então levem a sério. Paizinhos, cheguem junto dos seus filhos, cobrem, e os alunos também. Tenham consciência que se você não fizer suas avaliações, suas atividades, você não vai ter frequência, você vai ser dado como evadido da escola, né? Você não está vindo na escola, mas as aulas estão acontecendo. Então eu acho também que vocês devem nos ajudar nesse sentido de buscar
dar, né, as informações sobre as atividades. E agora a gente vai dar um suporte maior em relação a isso, certo? Nós estamos amparados por lei, há resoluções que permitem que as atividades nesse período de pandemia ela seja feita dessa forma, de forma virtual, e é assim que vai ser até quando esse processo todo dessa pandemia acabar, né? Então, esse ano letivo de 2020, ele vai ser trabalhado e vai ser registrado. Nós somos liberados a registrar nos diários, por resoluções, né, por projetos de lei, por lei mesmo, a registrar no diário a frequência do aluno que vai ser feito pelas atividades e as notas deles nos sistemas, né? Portanto, os professores eles estão cientes que eles podem colocar a falta no aluno, né, e que eles podem gerar a nota através das atividades também, certo? Outra coisa, pessoal, os alunos sem acesso à internet, os alunos que não têm acesso à internet, eles terão as atividades físicas entregues em casa. Lembrando que a escola é que vai se responsabilizar por isso. Nós não temos condições, se nós pudéssemos entregar as atividades físicas a todos os nossos alunos, nós entregaríamos. Nós fizemos um levantamento e temos aqui esse levantamento em mãos, né, daqueles alunos que não fizeram as atividades, né, não realizaram as tarefas porque a internet não chegou, porque tem algum tipo de dificuldade, né, em relação a isso. A atividade não estava chegando nele. Então essas atividades elas serão entregues, não haverá mais desculpa, nós vamos atender a todos os alunos da escola. Uma boa parte de forma virtual, nos grupos do WhatsApp, como a gente já estava fazendo, e uma parte que não tem internet, não dispõe de recursos nesse sentido, nós vamos disponibilizar o material impresso, né? Toda semana, né, na segunda ou na terça-feira, um coordenador da escola ele vai levar as atividades, né, para casa das pessoas que não têm condições de ter internet ou não estar fazendo as atividades. Lembrando, nós não temos condições de fazer isso para todo mundo, certo? Então as atividades elas serão disponibilizadas na casa do aluno. Na semana seguinte, as atividades resolvidas que foram entregues na semana anterior serão recolhidas e será entregue a da nova semana, certo? As atividades serão feitas dessa forma agora, tá certo? Lembro, novamente, não dá para reproduzir as atividades para todo mundo. Impossível que nós consigamos reproduzir as atividades para todo mundo. Então, assim, a maior dificuldade que nós tivemos também, nós temos um levantamento todo, então nós sabemos. Tem alunos que têm internet, têm celular, está nos grupos do WhatsApp, mas não deu uma satisfação sequer aos professores. Então, os professores estão orientados a colocar a falta nele. Então, assim, ele pode ficar reprovado pela falta sim, também, porque nós estamos amparados por lei para fazer o registro dos diários, certo? Bem como, se o aluno não tiver a nota, ele não vai passar de ano. Então, peço a vocês encarecidamente que cuidem, né? Quem não tem, quem não procurou o professor, procure em relação à questão das notas agora, a partir de segunda-feira as atividades serão lançadas, certo? E as notas elas precisarão ser geradas no sistema. Como é que você vai passar de ano sem ter nota? Como é que nós vamos gerar uma nota para você se você não realizou as atividades? Ah, mas eu não tenho acesso à internet. Agora você vai ter as atividades físicas. Ah, mas os grupos lá é complicado, você mexer nos grupos, vem muita coisa. Pessoal, isso não é desculpa. Infelizmente, nós vamos ter que trabalhar dessa forma agora. Infelizmente, o trabalho ele vai ter que ser direcionado assim. A escola ela vai ser isso aqui, esse diálogo aqui virtual. Então nós não temos como voltar agora. Então a escola agora é isso. Então levem a sério se vocês não quiserem ficar prejudicados em relação ao ano letivo. Estou falando em relação aos alunos. Beleza? Os grupos do WhatsApp, pessoal, eles serão divididos por turma, certo? Eu vou, a partir de amanhã, eu vou começar a estar dividindo o grupo do primeiro ano, que tem lá primeiro e segundo ano, né? Eu vou criar o grupo do segundo ano e vai ter o grupo do primeiro e o grupo do segundo ano. Certo? Quem está no grupo do primeiro e segundo ano lá, eu vou jogar o link do grupo do segundo. Quem é do segundo ano vai clicar nesse link, vai entrar na turma do segundo ano e vai sair do grupo do primeiro. Vai ficar lá no grupo do primeiro ano somente alunos do primeiro ano, certo? Vai ficar no grupo do segundo somente alunos do segundo ano, tá certo? Bem como das outras turmas, sexto ano. Tem lá sexto ano A e B, e nós vamos dividir. Vai ficar os alunos do sexto ano A, os alunos do sexto ano B em grupos separados. Então, naquele grupo eu vou colocar o link do sexto ano B. Quem for do sexto ano B, migra para o sexto ano B. Quem for do A, fica no grupo lá que vai estar sexto ano A. Beleza? As atividades elas serão disponibilizadas por turma nos seus respectivos grupos. Certo?
Os livros, né, do primeiro ao quinto ano e da EJA estão disponíveis aqui na escola. A partir da semana que vem, toda semana nós fizemos uma escala de trabalho em relação aos coordenadores, né, e núcleo gestor, e terão aqui, vocês poderão vir na escola para pegar os livros onde as atividades serão feitas, alunos de primeiro ao quinto e da EJA, beleza? Outra coisa aqui que está na pauta, as aulas, como os grupos estão separados, as aulas acontecerão, pessoal, em seus respectivos horários, seguindo o calendário escolar. Sexto ano A é pela manhã, ele tem aula de segunda-feira de matemática, ele vai ter aula na segunda-feira de matemática, na hora daquela aula. Então ele vai resolver a atividade de matemática, pode utilizar até o horário será definido, o horário escolar, certo? Então todo dia vai ter atividade de uma disciplina que o professor entrava eles, os alunos, têm acesso ao calendário deles no caderno, anotado ainda, que deu tempo, né? A maioria. Então as aulas elas acontecerão todos os dias, nos seus respectivos horários das turmas, certo? As atividades elas têm que ser entregues naquele dia, porque o professor ele vai dar suporte total às suas turmas. Detalhe, importantíssimo isso. O horário que o professor vai dar suporte lá no grupo e vai passar as atividades é o horário de aula. Certo? De 7 às 11 horas da manhã e de 13 horas até as 17 horas no turno da tarde. Depois disso, não conseguiu resolver a atividade, no caso o professor ele vai cobrar a atividade. Se por algum motivo, algum problema, você não conseguiu realizar a atividade, o professor no dia seguinte ele vai receber a atividade. Mas o professor ele só vai atender vocês, né, a todos vocês, a comunidade escolar, alunos, no período de aula. Período da aula, da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, exceto no dia do planejamento dele, do professor, certo? Por exemplo, os alunos de ciências da natureza, de matemática e ciências, na quarta-feira o professor ele não vai atender a vocês, porque já vai ter uma outra aula naquele dia, é o horário do dia do planejamento do professor, certo? O professor de português, na terça-feira, ele não atende, porque ele não entra em nenhuma turma nesse dia. Quem tem um calendário sabe disso, beleza? Então, o horário de aula, né? O professor ele não vai se negar a atender ninguém, mas o horário que ele está apto a atender os seus alunos é no horário da aula, de 7 horas da manhã às 11 e de 13 às 17 horas, beleza? Outra coisa, o aluno que não fez a atividade porque não teve algum problema ou coisa do tipo, ele deve dar satisfação ao professor, porque senão ele vai levar falta na frequência do diário. Os professores vão ter acesso aos seus diários, vão pegar os seus diários, e se o professor não receber nenhuma justificativa do aluno, assim como na escola, no convencional, no presencial, ele tem que dar a justificativa do porquê ele faltou àquela aula, porque se ele não deu satisfação, ele faltou à aula. Então, o professor ele vai registrar a falta naquele dia. Então, a nota dele já vai ser comprometida, né? Então, alunos devem dar sim satisfação ao professor sobre a possível falta na aula. Lembrando, as aulas acontecem nos horários das aulas, certo? Quem tem aula de matemática, o professor que tem aula de matemática de segunda-feira, ele vai lançar as atividades, as explicações naquele dia. E assim sucessivamente nos outros dias da semana, tá certo? Por isso eu peço demais a vocês, levem a sério agora, a partir de agora, certo? Porque nós vamos ter que fechar o ano letivo. E nós não vamos inventar notas, nós não vamos inventar a frequência de ninguém, nós vamos fazer o que é justo, o que é certo. Nós entendemos a dificuldade de todo mundo, entendemos a dificuldade dos pais, né, em relação a dar o suporte, mas entendam, o professor agora ele vai dar o suporte no horário das aulas, certo? Então o paizinho ali cobra o filho, né? Porque se ele vai passar de ano, ele vai passar porque ele procurou fazer alguma coisa. Nós sabemos, repito, reitero, a dificuldade é para todos. Todo mundo está passando por dificuldades nesse período e vai ter que se sacrificar um pouquinho nesse período. É aluno, é pai de aluno, tio, tia, enfim, o professor, né? O professor nesse período que está trabalhando muito mais, mexendo em ferramentas diferenciadas e preparando aulas diferenciadas nesse período é complicado. Então, assim, se ajudem também. A instituição está aqui para dar todo o suporte, mas vocês precisam também fazer a parte de vocês, né? Nós sabemos, pelo levantamento que nós fizemos, tem alunos nos grupos do WhatsApp, tem acesso à internet, tem acesso ao celular, tem como realizar as atividades e nem satisfação ao professor deu. E isso a gente não tem como a gente mais segurar, certo?
O aluno ele não deu satisfação ao professor, ele vai levar falta e ele vai ficar reprovado. Ah, não pode. Nós estamos amparados por lei, por resoluções para esse período de pandemia. Tá bom? Então eu conto demais, pessoal, com a colaboração de todos vocês. A instituição está aqui disposta a ajudar a todos vocês nesse sentido. Nós precisamos do esforço também de vocês. Tá certo? É um esforço diferenciado para cada um. Sobre a questão dos kits, pessoal, da merenda escolar, nós estamos recebendo, acredito que até amanhã, os kits da merenda escolar, a segunda remessa, ela deve estar chegando para a gente aqui na escola. A partir da próxima semana, certo? Assim como eu fiz da outra vez, eu vou lançar o calendário de entrega, né, desses kits, de forma escalonada, para não haver aglomerações aqui na escola, certo? Vou fazer o calendáriozinho do jeito que a gente fez da outra vez, tá bom? E os kits serão entregues aqui na escola, tá certo? Da mesma forma que foi entregue da outra vez. Segunda ou terça-feira eu devo estar lançando o calendário de entrega desses kits da merenda escolar, tá bom? Então assim, conto demais com a colaboração de todo mundo, né? Com o esforço de todos, tá bom? Que Deus nos ilumine, né? Nesse período, que Deus nos dê forças e nos ampare, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz e vamos aos estudos. Vamos aos estudos porque a escola agora é uma escola virtual. Infelizmente a gente vai ter que trabalhar dessa forma agora, tá bom? Conto demais com o apoio de vocês. Bom dia, abraço para todos. Fiquem com Deus.